Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E neste momento nós estamos dando início em mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos colocamos perante a Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua bendita palavra. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela noite que passou, pelo dia, por esse sol brilhante, esse dia maravilhoso. E nós agradecemos ao Senhor pela saúde, por todas as bênçãos e por toda a paz que o Senhor tem nos dado. Pai bendito, eu peço nesse instante o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas falhas, e também pedimos que o Senhor nos dê inspiração divina
para realizarmos mais este trabalho para a tua bendita glória, meu Pai. Senhor Deus, eu peço a cura divina também em favor das pessoas enfermas, principalmente das crianças que são indefesas, que precisam da bênção como todos precisam, mas elas são dependentes, elas necessitam de alguém que as conduza, que tome conta, que faça por elas, ó Deus. E nós também pedimos em favor dos jovens, dos adultos, dos idosos e assim por diante, Senhor. Entregamos as nossas vidas em Tuas benditas mãos. E agora, meu Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe enquanto damos prosseguimento ao nosso trabalho. Em nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. A escritura que vamos ler hoje está no livro de Gênesis, capítulo 18, e nós começaremos do versículo 1. Repetindo, Gênesis 18, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Lembrando então que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E todos os meus amados são convidados a estarem conosco e virem e adorarem juntamente com os filhos de Deus. Também na cidade de Campinas, nós temos o tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. O Parque Shalom fica no bairro Boa Vista, ali bem próximo ao Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. Os cultos são realizados aos sábados, no horário das 18h30. E agora, ainda é em tempo, lembrando que nós publicamos esta programação todos os dias, de segunda a sábado, pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também nós reprisamos o mesmo programa diariamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, se o irmão ou a irmã desejar fazer parte, ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco fazendo o teu pedido, e o nosso número está aí na descrição do vídeo. E não esquecendo de deixar o teu nome para que nós possamos criar o contato personalizado. Ainda nós queremos dizer a todos vocês, aliás, fazer um pedido, né? Para que vocês que gostam desta programação, que amam essa mensagem, que na hora de assistir, clique no joinha, seja um inscrito no canal, porque isso é importante para o canal ir crescendo cada vez mais. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura da Palavra de Deus, conforme nós anunciamos aqui, não é? Gênesis capítulo 18 e versículo 1. E depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro
e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Faze conforme disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens
os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com os injustos. Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém. Nós lemos todo o capítulo aqui 18, são 33 versículos. E agora, meus amados, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que vamos ouvir tem por título Toca em Jesus, e esse hino é interpretado na voz da dupla Edson e Thelma. Nós vamos ouvir esse louvor para o nosso enlevo espiritual e para a glória de Deus. E depois nós voltaremos para darmos continuidade ao estudo da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. Vamos ouvir então para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. Que
falou, alguém tocou alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime de todos os lados, assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou-se e disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente, vai em paz, que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres a alegria em tua vida, se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus seja louvado, seja adorado através dos nossos louvores. E agora nós vamos então aqui para o parágrafo 128 da mensagem já citada, a presença de Deus não reconhecida. No parágrafo 128, nós começamos assim: e Sara riu disso. Bom, nós acabamos de ler a Bíblia, então Sara riu quando o Senhor disse a Abraão que ela teria um filho. Aliás, que eles teriam um filho do próprio casal, sendo Abraão já velho e Sara também já muito idosa, não é? Com 90 e 100 anos. E então ela sorriu por causa da sua impossibilidade. Possivelmente ela não tenha duvidado, assim, estritamente do Senhor, mas ela duvidou da sua condição. Por isso ela sorriu. E quando Sara riu, o homem de costas,
o homem comendo carne de vitela e bebendo leite de vaca e comendo pão, um homem, pó sobre suas roupas, um viajante. Era o próprio Deus. Eu gostaria muito de chamar a atenção dos meus irmãos para isso. Olhemos, meditemos nisso, deixemos o Espírito Santo nos falar na alma. Ali estava um homem. É certo que Abraão o chamou Senhor. Então, quando chegaram os três ali na presença de Abraão, aonde estava em frente à sua tenda ali na sombra, Abraão o chamou Senhor. Mas era um homem, eram 3 homens. 2 desceram para Sodoma para verificar o estado de Sodoma, e esse ficou com Abraão. Esse era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Elohim. Pó sobre as roupas, um viajante, era o próprio Deus. Você é capaz de acreditar nisso? Que ali estava o próprio Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus invisível, o Deus Todo-Poderoso, soberano, estava diante de Abraão, vestido como um viajante, e comeu ali carne da vitela, como nós acabamos de ler, bebeu leite, comeu pão de milho com manteiga, e era o próprio Deus ali em um disfarce humano, em uma pessoa humana. Isso é muitíssimo profundo. Às vezes as pessoas leem a Bíblia, mas elas não podem acreditar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas vamos mais um pouquinho, que hoje o nosso tempo está curto. Era o próprio Deus, e Abraão reconheceu isto porque ele soube os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Disse: por que disse Sara consigo estas coisas? Podem acontecer? Haveria coisa alguma difícil para Deus? Está vendo? E Sara correu para fora e negou isto. Ela disse: sim, mas tu disseste. Agora, ele teria tirado a vida de Sara ali mesmo. Olhemos isto. Deus se sentiu ofendido, e ele poderia ter tirado a vida de Sara ali mesmo, mas ele não o fez. Vamos ler mais um pouco aqui. Agora, ele teria tirado a vida de Sara ali mesmo, por ela descrer. Mas veja, por que é que Deus não tirou a vida de Sara? Vejamos isto. Ela era parte de Abraão. Você notou isto? Como é tremendo? Agora nós vamos pensar um pouquinho em nós mesmos. Eu penso em mim e você pensa em você. E nós somos humanos, somos falhos, somos cheios de fraquezas e assim por diante. E por que é que Deus não tira a nossa vida? Por que é que Deus não tirou a nossa vida até agora, mesmo mediante nossos erros e nossos pecados? Porque nós somos partes do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Parágrafo 129.
E nossa incredulidade em sua grande manifestação, nesta hora, nós somos parte de Cristo. Ele simplesmente, veja, nós somos, veja, ele tem de cumprir isso. Por que Deus não pôde tirar a vida de Sara? Porque Deus fez uma promessa que Abraão e Sara teriam um filho. E se ele tirasse a vida de Sara, a promessa dele não seria cumprida. E é por esse motivo. Você sabia que nós não seremos condenados pelos nossos pecados? Nós seríamos, eu não vou dizer seremos, eu vou dizer seríamos. Nós seríamos condenados por não crer na palavra de Deus. Mas se você crê na palavra de Deus, se você crê no Senhor Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados. Os seus pecados não serão vistos por Deus. Parágrafo 130. Agora note, nunca houve uma época na história da era da igreja, e eu conheço um verdadeiro estudioso a quem estou falando, um historiador. Nunca houve. Eu pediria a qualquer estudioso da Bíblia para me citar um homem que alguma vez foi enviado à era da igreja, nesta igreja, desde a crucificação de Cristo, um ministério mundial que seu nome terminasse em AN, H-A-M, AN, como Abraão. Vejamos isto, Abraão em inglês, traduzido até este dia, Sankey, Fine, Moody, Knox, Calvino, mas onde quer que tenha havido um Graham antes de Billy Graham, isso aqui é uma observação muito tremenda que ele está fazendo, onde ele está citando aqui o saudoso evangelista Billy Graham. Então ele disse, onde quer que tenha havido um Graham, então aqui está soletrado G-R-A-H-A-M, Graham, antes de Billy Graham, Graham, o grande evangelista ali, com as denominações que estão em Sodoma, ele vai chegar certamente aqui na análise, no final da análise, que todos devem prestar muita atenção, não é? Aqui. Então, em Sodoma, porque lá nos dias de Abraão, dois deles, eram três, dois deles desceram para Sodoma. E não vai esquecer que Jesus disse que como foi nos dias de Sodoma, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas um deles, que era o próprio Senhor, ficou com Abraão. Dois desceram e um ficou com Abraão. E aí, você notou que Abraão teve o seu nome mudado? Ele se chamava Abrão. Aí depois, antes que o menino nascesse, Abraão foi mudado de Abrão para Abraão, porque o garoto, o filho, não poderia nascer com o nome antigo de Abrão. Assim como nós, se nós não nascermos de novo, não nos tornarmos novas criaturas, Jesus Cristo não poderá
nascer dentro das nossas almas, dos nossos corações. É muito profundo isso aqui, mas então ele está fazendo uma comparação aqui. Hoje nós não vamos poder terminar, mas se Deus permitir, na próxima programação nós daremos continuidade aqui. Nunca há um moderno Oral Roberts ali com os pentecostais da mesma forma. Vocês sabiam disto? Eu tenho que parar agora, aqui, no parágrafo 131. Mas é um assunto bastante importante. O irmão ou a irmã que gosta de examinar, que gosta de analisar as Escrituras, não perca isso, não perca a nossa próxima programação, porque ele vai nos explicar agora melhor a respeito desse assunto. E agora nós vamos orar. Grande e soberano Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós agradecemos ao Senhor por mais esta vez podermos estar juntos meditando e recebendo as bênçãos da palavra, Senhor. E agora, meu Deus, mais uma vez eu peço a bênção, a misericórdia, a paz, a saúde para os doentes e a solução de todos os problemas, a libertação dos lares, das famílias, que os demônios se afastem, saiam em nome do Senhor Jesus Cristo de cada vida, de cada família, para a glória de Deus e para a nossa felicidade. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e nós desejamos que todos nós possamos permanecer debaixo da bênção. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.